Agora, enquanto o gelo começa a derreter e os ecos de um passado sombrio ressoam pelas paredes, a linha entre sobrevivência e loucura se desfaz. O que se esconde sob o gelo jamais deveria ser encontrado. Prepare-se para a jornada em que a morte não é o fim, mas o começo de algo muito pior. O vento não parava de uivar. Lá fora, a temperatura marcava 43 graus negativos, mas a sensação térmica era pior. Sempre é. Eu observei os ponteiros do velho relógio de pulso balançando no compasso do helicóptero. Quase meia-noite. O sol não se punha naquela época do ano, mas a luz fria e pálida fazia parecer que o mundo estava no limbo, congelado entre o dia e a noite. Capitão, estamos chegando, anunciou Becker, o piloto, com a voz abafada pelo intercomunicador. Assenti, sem tirar os olhos do horizonte. Uma linha preta rasgada o branco da geleira. O acampamento temporário dos geólogos ficava a poucos metros dali. Mas não era por eles que estávamos ali. A estrutura apareceu 3 dias antes. Uma penetração de gelo revelou parte do que parecia ser uma parede metálica, ou algo próximo disso. Nenhum sinal de corrosão. Nenhuma explicação lógica. Foi aí que chamamos a gente. Minha equipe era pequena. Só os necessários. Doutora Helena Souza, geofísica. Brasileira, especializada em estruturas subterrâneas e tectônica glacial. Se houvesse alguém capaz de entender o que estava enterrado ali, era ela. Dr. Alan Richter, biólogo e especialista em microbiologia extrema. Teimoso, mas brilhante. Se algo tivesse sobrevivido ali embaixo, ele seria o primeiro a saber. E eu, Daniel Keller, oficial de segurança. Exército por 15 anos antes de me meter nessa vida de proteção científica no fim do mundo. O helicóptero pousou com um baque surdo. O vento jogou neve sobre a viseira do capacete quando desci, cobrindo tudo numa névoa branca. Helena já estava fora, conferindo os sensores no pulso, enquanto Alan carregava a maleta de coleta. Se isso for uma fraude, vou ficar muito puto, murmurou Alan, a voz escapando pelo rádio. Helena respondeu sem olhar para ele. O espectrômetro não mente. Eu apenas sigo em frente, ajustando a M4 no frio cruzado nas costas. Não era paranoia, era protocolo. Em ambientes extremos, qualquer coisa vira ameaça, inclusive outros humanos. Caminhamos até o buraco na geleira, um declive irregular, com degraus improvisados feitos de escada modular. Descemos devagar, os grampos das botas rangendo no metal frio. Lá embaixo, a temperatura despencava ainda mais. O silêncio era total, exceto pelo eco das nossas respirações. A parede estava ali, lisa, impossivelmente lisa, nem um arranhão. Helena passou o scanner sobre ela. O visor emitiu um bip baixo. Metal desconhecido. Composto não identificado. Não existe corrosão, disse ela virando para mim com um olhar que misturava fascínio e medo. Alan ajoelhou perto da base. Tem um padrão aqui. Cheguei mais perto. Marcas. Não eram símbolos. Não consegui decifrar. Pareciam vivas. Ó comunicador chiou. Becker, do helicóptero. Keller, a pressão barométrica está despencando. Tempestade vinda na sua direção em menos de 1 hora. Olhei para cima. Céu limpo. Mas na Antártida, o perigo vem antes do que você pode ver. Temos 20 minutos, no máximo, falei. Façam valer. Helena tocou em um ponto das marcas e algo clicou. Um zumbido ecoou pelo ar. A parede, aberta. Do outro lado, só escuridão. E um cheiro. Não deveria ter cheiro ali. Mas havia. Velho. Antigo. E a partir dali, não havia mais volta. A escuridão além da porta parecia engolir a luz do dia. Nem mesmo o feixe das lanternas perfurou muito além de alguns metros. O som dos nossos passos ecoava seco no corredor de metal frio, abafado pelas camadas de roupa térmica e pelo ritmo controlado da respiração. Deixamos o frio cortante da superfície para trás, mas a temperatura aqui dentro não era muito melhor. A diferença foi a ausência completa de vento ou umidade. Você está parecendo morto. Alan foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu não gosto disso. Bem-vindo ao clube, respondi. Helena permaneceu em silêncio. Seus olhos corriam pelas paredes, analisando as junções perfeitas. Nenhuma venda, nenhum rebite, nada que indicasse construção humana. Caminhamos por cerca de 50 metros até o corredor se alargar. Uma câmara se abriu diante de nós, circular, com aproximadamente 20 metros de diâmetro. No centro, algo que parecia um pedestal, com uns 2 metros de altura, e na base, marcas gravadas em espiral. Helena ativou o scanner. Mesma composição da parede externa, sem radiação, sem sinais de energia.
Alan circulou o pedestal, agachando-se para observar os melhores símbolos. Já vi padrões assim antes, em fósseis, trilobitas, amonites. Só que ele parou e engoliu seco. Só que isso aqui é muito mais antigo. Helena não desviou o olhar dos dados que piscavam em seu visor. Esse lugar deve ser enterrado aqui há milhões de anos. Eu não sou cientista, mas algo dessa afirmação me fez estremecer. Como algo assim pode sobreviver tanto tempo? Alan se falou, limpando as luvas na calça. Porque alguém quis que sobrevivesse. Ó, comunicador chiou. Becker de novo. Vocês têm menos de 15 minutos antes da tempestade. Repito, 15 minutos. Os ventos já passaram de 150 milhas por hora no radar. Olhei para Helena. Mais 5 minutos, depois subimos. Ela concorda. Fui até o pedestal e toquei a superfície. Estava morna. Quente até. Não faz sentido. Alan arregalou os olhos quando um brilho suave percorreu as marcas em espiral. O pedestal emitiu um som grave, como um sussurro abafado por quilômetros de gelo. O que você fez? Alan deu um passo atrás. Nada. Só encostei. As paredes da sala começaram a vibrar. A luz das lanternas piscou por um segundo, e algo além de nós respondeu. Um som baixo, pulsante, vindo de algum lugar nas profundezas. Helena checou os instrumentos e balançou a cabeça. Há movimento muscular, pressão aumentando. O pedestal começou a se retroceder, afundando suavemente no chão. E no centro, algo subiu. Um cilindro negro, com aproximadamente 1 metro de altura, coberto de marcas que pulsavam com uma luz esverdeada. Pegue a caixa de contenção, gritei. Alan já correu para a maleta. Helena preparou as amarras enquanto eu mantinha os olhos no objeto. De repente, o som cessou. Tudo parou. Vamos levar isso para cima agora, ordenei. O cilindro foi colocado em caixa revestida com material isolante, selado em menos de 30 segundos. Becker trabalhou no rádio. 10 minutos, Keller. Já estou vendo as nuvens. Começamos a subir às pressas. A estrutura parecia tremer ao nosso redor, mas não havia tempo para entender o motivo. Ao alcançar a superfície, o vento já rugia como um animal furioso. Becker estava do lado de fora, tentando segurar a porta do helicóptero. Jogamos a caixa para dentro e seguimos logo atrás. Sobe agora! Berrei. O helicóptero levantou voo aos trancos. A ventania sacudiu a fuselagem e por um instante descobri que não sairíamos dali. Mas podemos. E lá embaixo, na vastidão branca e fria da Antártida, a entrada daquela estrutura começou a fechar-se sozinha, engolida pelo gelo como se nunca tivesse existido. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Nem de longe. Eu não consegui dormir naquela noite. A sala estava quente demais, mas o desconforto não vinha do calor. Estava inquieto, minha mente estava uma bagunça. O cilindro negro, com suas marcas esverdeadas pulsando sob a luz fraca da sala de contenção, era tudo o que eu poderia pensar. O helicóptero pousou de volta na base com segurança, mas a sensação de que algo nos observava, algo desconhecido, só crescia. O dia seguinte começou com a brisa gélida da manhã, mas meu corpo ainda estava tenso. Alan e Helena estavam na sala de controle, revisando os dados do cilindro, enquanto Becker estava em comunicação com a central. Quando entrei na sala, eles levantaram os olhos, mas ninguém falou nada de imediato. A tensão era palpável. O que temos? Falei, tentando quebrar o silêncio. Helena olhou para o visor e, com uma expressão que não conseguiu decifrar, falou. Não conseguimos determinar a origem do material, Keller. Não é uma tecnologia que conhecemos. E como marcas? Elas mudam dependendo do ângulo. São dinâmicas. Alan se moveu da mesa, seus olhos fixos na tela. Não faz sentido. Essas inscrições são como um código, mas não conseguimos decifrar. Parece mais com algo vivo. Eu franzi a testa. Algo vivo? O que Helena acabou de me dizer é como um pesadelo se tornando realidade, mas não havia tempo para pensar muito nisso agora. Becker apareceu na porta batendo no quadro da entrada, como se tentasse chamar nossa atenção. Temos companhia, disse com um olhar sério. Um veículo de transporte se aproxima da base. Era uma equipe de apoio à estação de pesquisa, mas algo estava errado. Não eram pessoas que esperávamos. O veículo parou com um estrondo na plataforma de aterrissagem. 4 figuras apareceram, todas com os trajes de alta proteção, mas havia algo estranho na forma como se moviam. Não eram os cientistas habituais. Seus movimentos mecânicos, rígidos. O líder da equipe parecia vacilante, quase desorientado. O que diabos aconteceu com eles?
falei, enquanto observávamos pela janela. Becker olhou com olhos estreitos. Eles não parecem em boa forma. A porta da sala se abriu e um dos recém-chegados entrou, com uma viseira suada e quase danificada. Ele parecia em pânico. Estávamos num outro setor, num local a mais de 40 quilômetros ao sul, ele disse, a voz abafada pela máscara. Mas algo estava lá. Algo nos espionou. Fomos atacados. Quase não conseguimos escapar. Helena olhou rapidamente para mim, os olhos cheios de perguntas. Eu sabia o que ela estava pensando. O cilindro, ela murmurou. Eles vieram de lá, não da nossa área. Alan se moveu com cautela, tentando avaliar a situação, mas o homem continuou, quase em desespero. Uma coisa nos sons. Não éramos mais nós. Não éramos humanos. Ele olhou fixamente para o chão, uma respiração ofegante. Algo estava dentro de nós. Não sabemos como ou porquê, mas não conseguimos controlar mais nossos corpos. O silêncio na sala foi quebrado pelo som de uma campainha. A viseira na parede piscou, mostrando uma leitura estranha, uma coincidência nos sensores da base. Algo estava se movendo sob a terra. Algo grande. Algo que não deveria existir ali. A sensação de estar sendo observada se intensificou de novo. Aquela sensação de que não estávamos mais sozinhos. Becker correu para a rádio de comunicação, tentando contatar a central. Seus dedos tremiam enquanto mexiam nos controles. Não, não é possível. Eles estão chegando. Antes que pudéssemos reagir, o sistema de segurança da base começou a disparar alarmes. As luzes piscavam em tons vermelhos, e o som das portas pesadas sendo fechadas se misturou ao caos crescente. Eu sinto o peso da gravidade da situação que se impõe sobre mim. Algo estava lá fora, algo que era mais do que simplesmente uma descoberta arqueológica. Era uma ameaça, e não sabíamos como detê-la. Precisamos sair daqui, disse Helena, com um olhar resoluto. Mas não podíamos sair. A tempestade se aproximava da única saída viável que estava bloqueada. Eu olhei para os outros e vi os rostos cansados, assustados, mas determinados. Agora, mais do que nunca, sabíamos que estávamos presos em um jogo maior do que nós. Algo estava ali embaixo, na terra gelada da Antártida, e não nos deixaria sair tão facilmente. E eu ainda não sabia quem ou o que nos observava. Mas naquela sala, a realidade parecia ter sido distorcida. Não sabíamos mais o que era real. Não sabíamos mais quem era humano. E pior, não sabíamos o que era o quê. As luzes vermelhas continuavam piscando enquanto o alarme soava, ecoando pelas paredes metálicas da base. O som era ensurdecedor, uma pressão constante em minha cabeça, quase como se a própria estrutura estivesse se preparando para desabar. A sensação de claustrofobia aumentava a cada minuto. Becker tentou manter a calma, mas seu rosto estava pálido. Ele se moveu para a estação de rádio e começou a fazer novos chamados, sua voz abafada pela interferência dos ruídos. Central, respondam. Central, vocês estão me ouvindo? A voz de Becker soou trêmula. O sistema de comunicação estava falhando. O único som que conseguimos ouvir, além dos alarmes, era o som da neve batendo contra as paredes da base. A tempestade lá fora estava piorando. Mas lá dentro, o perigo parecia mais imediato. Olhai para os outros. Alan estava ao meu lado, os olhos fixos na tela que mostravam as leituras dos sensores. Helena estava agachada perto de uma das paredes, vasculhando o cilindro. Ela parecia alheia a tudo ao redor. Helena, chamei. Ela virou os olhos, mas havia algo estranho em sua expressão. Seus olhos estavam inquietos, como se estivesse vendo algo que não estava ali. A leitura está se alterando, ela disse, quase num sussurro. Eu me aproximei, tentando entender o que ela via. A tela à sua frente mostrava uma série de sinais que, à primeira vista, eram aleatórios, mas à medida que os olharam mais de perto, algo começou a se formar. Eram padrões, mas com uma irregularidade. As marcas no cilindro começaram a se mover. Isso não faz sentido, Alan falou, sua voz baixa. O material não deveria ser capaz de responder assim. Helena se disse, sua expressão distante. Ela olhou para o cilindro e então para nós. Eu não sei o que isso é, disse ela finalmente. Mas parece que estamos lidando com algo que não conseguimos compreender, e isso está nos manipulando. Antes que eu pudesse responder, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um dos novos membros da equipe, o homem que havia falado sobre o que aconteceu com eles, entrou abruptamente, a expressão ainda mais descontrolada. Eles estão aqui. Eles
Ele parou no meio da frase, com a boca entreaberta, como se não conseguisse mais formar palavras. Sua respiração estava ofegante, o rosto suado. Ele olhou para todos nós com olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que os outros não conseguiam. Foi quando ouvimos um ruído. Algo do lado de fora. Algo grande. Algo pesado. Alan olhou para mim com os olhos estreitos. Estamos sendo cercados, ele disse com a voz rouca. O barulho do que parecia ser um objeto pesado batendo contra a base se intensificou, como se algo estivesse tentando entrar. Os sensores chegaram a disparar, conforme as leituras nos monitores indicavam próximas, mas não havia nada visível. Não sabíamos se eram veículos ou algo mais. Algo que já estava ali. A central não responde. E a tempestade está nos isolando ainda mais. Não podemos esperar mais, disse Becker, sua voz tensa. Temos que encontrar uma forma de sair daqui antes que seja tarde. Eu sabia que ele estava certo. Não podíamos mais confiar na base ou em qualquer tecnologia ali. O cilindro, as distorções nos sensores, os novos membros da equipe que foram claramente alterados, tudo isso indicava que algo muito pior estava prestes a acontecer. De repente, a porta da sala se fechou sozinha. Um som metálico ecoou pelo corredor. E foi nesse momento que as luzes piscando se apagaram. Tudo ficou escuro. O som da tempestade lá fora agora parecia mais distante, como se estivesse sendo engolido por algo mais profundo. Eu olhei para os outros, mas não consegui mais ver suas expressões. Tudo o que eu ouvia era o som da minha própria respiração e o murmúrio baixo de Alan, que estava tentando recalibrar os sensores. E então, o som veio de novo. Algo estava se movendo. Algo dentro da base. Minha mente estava em alerta total. Cada músculo do meu corpo estava tenso. Algo não estava certo. Estávamos sendo distribuídos de novo. Mas desta vez, não havia lugar para correr. Estávamos presos. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Algo havia sido solto dentro da base. Algo que talvez nunca devêssemos ter encontrado. E agora, era tarde demais. Eu olhei para Helena. Ela estava mais distante agora, olhando fixamente para o vazio, como se estivesse esperando por algo. Ou alguém. O medo era palpável. A porta da sala se abriu novamente, mas ninguém entrou. O que quer que fosse, estava lá fora, e estava vindo atrás de nós. A escuridão tomou conta da base, mas não era uma escuridão comum. Era uma escuridão cheia de presenças, de algo que se esconde nas sombras, observando. O silêncio se arrastava como uma névoa espessa, e mesmo o som da tempestade fora já não era suficiente para cobrir a sensação crescente de pavor que nos envolvia. Eu mal consigo distinguir os rostos dos outros membros da equipe. O som do meu próprio coração batendo era a única coisa que preenchia o ar gelado. E, de repente, a porta da sala se abriu. Mas não era um de nós. Era ele, o novo membro da equipe, o homem que falou sobre eles. Ele estava em pé, olhando fixamente para o corredor, mas não parecia ver nada. Seus olhos estavam vazios, como se sua mente tivesse se perdido. Ele falou a mão, apontando para o vazio. A voz dele era uma sugestão, quase ininteligível. Eles estão aqui. Ele não olhou para nós. Eu não consigo ver, mas sei que estão. Antes que alguém pudesse reagir, um ruído estrondoso cortou o ar, vindo de dentro da base. Era como se o próprio edifício estivesse sendo estilhado por algo de fora. A estrutura tremia, e o chão parecia se mover sob nossos pés. "O que diabos é isso?" disse Becker, seu rosto agora em claro pavor. Olhei para a tela do monitor e vi algo que me fez congelar. A leitura de calor subia vertiginosamente. Algo estava se aproximando de uma velocidade alarmante. Algo que não pôde ser detectado pelas nossas câmeras ou sensores. Algo que estava se movendo no interior da base, com um isolamento assustador. "Não podemos mais esperar", disse Helena, sua voz firme. Ela estava voltando à sua postura de liderança, mas havia algo diferente nela. Ela parecia quase possuída por algo. Ou alguém. Ela virou-se abruptamente e começou a caminhar na direção da saída. Eu tentei falar, mas a pressão sobre meus ombros me impediu de fazer qualquer movimento. "Helena, espere!" gritei. Ela parou por um momento e então virou-se para mim com os olhos arregalados. Não era mais a Helena que eu conhecia. Ela parecia diferente. Sua expressão estava vazia, sem vida. "O que você está fazendo?" perguntei, mas ela não respondeu. Ela apenas caminhou para frente, como se fosse guiada por algo. O som da estrutura da base estalando ficou mais forte. Estávamos prestes a ser engolidos. Eu olhei para os outros.
Becker estava indo na direção da estação de comunicação, tentando restabelecer contato com a central, mas as mensagens de resposta eram inúteis. As comunicações estavam completamente caídas. Foi quando a parede atrás de Helena se abriu. Mas não era uma parede comum. Era como se a base estivesse se moldando, se transformando, como se algo estivesse tomando forma dentro dela. A estrutura metálica ao redor parecia ganhar vida própria, e uma sombra, uma forma indistinta e de movimentos lentos, surgiram. A luz da base piscou, criando flashes de um ser que ninguém conseguia entender. O som era profundo, grave, quase pulsante, como se estivéssemos ouvindo algo mais do que simples ruídos mecânicos. E foi então que Helena, a figura que estava à frente de todos nós, virou-se e caminhou em direção àquilo, como se tivesse sido entregue àquele ser. Ela era inteligente, mas não era um sorriso humano. Era algo mais sombrio, mais profundo. "Helena, não!" gritei, correndo até ela. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, o som da base se tornou um rugido. As portas começaram a se fechar automaticamente. As luzes se desligaram por completo. O som das máquinas estalando se misturava com algo mais. Uma risada distante, como se algo estivesse se alimentando da nossa presença. A última coisa que vi foi Helena sendo engolida pela escuridão. Ela desapareceu, como se nunca tivesse existido. O som do vulto escuro crescendo e nos envolvendo foi a última coisa que ouvi antes que tudo se apagasse. Se você ficou tão intrigado quanto a nós, não deixe de se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes e descobertas sombrias. Comente abaixo o que você acha que está esperando lá embaixo, no gelo. E se gostou, não se esqueça de dar aquele like para que possamos continuar trazendo o desconhecido para sua tela. E se você acha que essa história merece uma continuação, deixe nos comentários.